porque ele, apesar de não falar, fala pelas mãos, tudo o que ele diz são poemas, na verdade. E por isso os diálogos que ele tem, e quando ele fala, ver se encontro, por exemplo, aqui, vocês veem que os diálogos dele são poemas, são pequenos poemas. Portanto, ele durante o livro todo fala em poesia. Há outra curiosidade acerca deste livro, não é este o caso, isto é a segunda edição, mas a primeira edição foi de 5.000 exemplares, e desses 5.000 exemplares há 3 livros diferentes. Há 4.498 que são iguais a este, e há 2 que são diferentes entre si e diferentes dos outros 4.998. Eu chamei a um deles a versão luminosa e a outra a versão noturna. Um é mais pessimista, o outro é mais otimista, e fazem uma diferença ainda relativamente grande para quem ler o livro. São 2 livros únicos que ainda não foram encontrados, pelo menos ainda ninguém. Há pouco tempo eu achei que vi um senhor que tinha encontrado o livro, um senhor que por acaso estava na prisão de Santa Cruz por homicídio, e eu visitei-o, julgando que ele tinha um dos livros especiais, mas a história ainda é mais estranha, porque na verdade o que aconteceu foi que, para encontrar o livro especial, a maneira de o encontrar está aqui num colofon que diz: se alguém encontrar neste livro a palavra Ankara ou Ankara com capa, esse é um dos livros especiais. E ele levou isto como, não literalmente, mas como um desafio. E então começou a pensar onde é que poderia estar essa palavra. E na verdade ele descobriu onde é que estava essa palavra, não só a situação, como em que personagem é que diz aquela palavra. Foi uma coisa estranhíssima quando eu cheguei lá, porque eu realmente sabia onde é que estava a palavra, e este livro tem 600 e tal páginas, sabia exatamente onde é que estava a palavra, e no entanto não tinha o livro especial. E o facto de ele ter descoberto é como se tivesse entrado na minha cabeça e eu tivesse revirado e encontrado. Mas na realidade eu não escolhi aquele momento, nem aquela personagem específica, por um motivo racional, como ele concluiu, mas sim por uma questão logística, por causa dos cadernos, porque há aqui um caderno no meio que teria de ser diferente, e para ser mais barato para a editora, escolhemos um deles, não é? E foi aquele, foi à sorte. E no entanto parece que alguém na prisão de Santa Cruz do Bispo sabe mais do que eu sobre mim e sobre as coisas que eu penso e que decido. E pronto, eu se calhar deixava agora, ou abria, se alguém quiser fazer perguntas, terei o maior prazer em responder. Eu estou curiosa só em relação a esses 2 livros especiais. De facto, o que é que levou a lançar quase esse desafio aos leitores, não é? Todos os livros. Existe uma... Esta história tem uma particularidade. Ela presta-se ou prestava-se a essa possibilidade de com apenas um parágrafo, acrescentando um parágrafo a este livro, mudar muito a noção que temos ou como ficamos depois de o ler. E porque ele me dava essa possibilidade, sim. Eu tinha ali duas histórias que poderia torná-lo diferente, e foi isso que eu fiz. Eu tenho muitas vezes encontro este tipo de coisa que transcende um bocadinho o próprio livro e a literatura, mas que gosto bastante destes jogos, e acho que o livro também tem sido reinventado, agora especialmente com a era digital, mas é curioso porque nós conseguimos, e ainda é possível fazê-lo com um livro, portanto, com um livro tradicional, em papel. E ainda podemos, e é perfeitamente legítimo conseguir fazer este tipo de coisas.
E eu tenho feito isso ao longo nos meus livros. Os dos Cristo e a Cerveja tem há um western que uma das personagens está a ler, e esse western existe, vem juntamente com o romance. Portanto, na contracapa tem lá esse pequeno western, um conto, e está lá colocado. Na Boneca de Kokoschka há um livro também dentro do livro, teoricamente escrito por outra pessoa que não eu, e que conta a história de algumas dessas personagens, e muitas vezes eu jogo com isto, coisa que também acontece na Enciclopédia da História Universal, em que invento muitos autores. Aliás, a maior parte das personagens da Enciclopédia da História Universal são autores inventados, a bibliografia é toda inventada, os livros que lá estão são praticamente todos inventados, alguns não são, o que também eu crio uma espécie de labirinto, as pessoas nunca chegam a saber, a menos que andem ali no Google a ver os nomes todos, nunca saberão quais é que são os inventados e saberão distinguir entre uns e outros. É óbvio que de vez em quando há nomes que toda a gente conhece, como Tertuliano, por exemplo, um dos padres da Igreja, mas o que eu digo de Tertuliano pode não ser verdade, apesar de ele ter existido. Não quer dizer que a citação esteja bem atribuída, pode até ser uma citação verdadeira, mas não dele, de outro padre qualquer, Santo Agostinho. E por isso há ali um jogo entre a verdade e a ficção, em que se desvaloriza um pouco a verdade em prol da ficção, que é uma coisa. A verdade é muito importante para nós, é fundamental para sobrevivermos, mas a ficção também. São as coisas que não existem, são as mentiras que fazem com que nós criemos coisas novas. A roda era uma mentira antes de ter sido inventada, não existia. E essas coisas que não existem são do domínio da ficção. E são elas que nos permitem avançar, são elas que nos permitem criar, são elas que nos permitem ser homens. Porque nós não nascemos, ao contrário dos animais, não nascemos com garras e com pelos e com... Nós não temos pelos, por isso inventamos roupa. Nós não temos garras, inventamos armas. Não temos uma série de outros utensílios e inventamos. E somos um animal muito frágil comparado com qualquer outro. Não é? Precisamos de uns 12 anos para ser autónomos. A maior parte dos animais, enfim, em poucos meses já sobrevivem. Mas nós é impensável. E esse processo, que em nós é mais longo, se somos crianças durante muito mais tempo, significa que podemos aprender durante muito mais tempo do que a maior parte dos outros animais. E esse processo chama-se neotenia, portanto é esse atraso no nosso, o espraiar do período da infância, em que continuamos a aprender a um ritmo muito, muito grande e inventamos coisas. E este inventar é o que nos tem permitido evoluir deste modo tão radical. Basta olhar para a sociedade à nossa volta e ver como é que nós vivemos, tão desfasados já daquilo que nós chamamos a natureza. Apesar disso também ser a nossa própria natureza. A nossa natureza é criar as coisas que não temos já à partida e com as quais não nascemos. Portanto, somos os seres vivos provavelmente mais frágeis de todos. Bom, isto já vai. Temos aqui, pelo menos, falta mais tempo a ouvir, mas de facto, depois horários a cumprir. Agradeço muito, mais uma vez, porque foi muito interessante, tão a mais do que a primeira. E vamos ficar a aguardar novos projetos, novos Sim. Agora também, ao mesmo tempo que este, também vai sair um livro chamado Capital. É um livro silencioso, ilustrado, sem palavras. Conta uma história, mas não há texto, são só imagens. Na verdade é a história de um porquinho milheiro. O Marx ficaria contente com este pastiche do título, porque tem o título nos livros dele. E pronto, é o crescimento desse milheiro e da relação com o dono. Começa em criança a receber um milheiro e depois vemos a vida toda dele com o porquinho, ele e o porquinho. O porquinho também vai crescendo. Ele depois, quando já é adolescente, anda a passear o porquinho na rua, o porquinho tem sempre aquela ranhura, vocês conseguem imaginar até onde é que este porco vai chegar.